Ponto de reflexão. Eu várias e várias vezes comentava aqui com você a respeito dessas chamadas tragédias anunciadas. De repente, num determinado período do ano, acontece ali uma chuva muito forte, de repente a pluviosidade, que é o volume todo da água contida na chuva que cai sobre todos nós, aí de repente aumenta e acontece uma tragédia que poderia ser evitada. Poderia ter havido uma ação nesse sentido, porque em anos anteriores isso aconteceu. Aconteceu da mesma forma, porém, num local mais próximo dali ou no outro local e tal, mas são repetidas vezes em que essas tragédias acontecem. Então vamos para uma denúncia concreta, fato concreto. Nós temos aqui essa declaração da Isadora Suquita, que vem a ser quem? A Isadora Suquita é filha do ex-prefeito de Capela, Suquita, a respeito da tragédia em Capela. Você sabe, você viu, você acompanhou. Nós mostramos aqui o carro completamente arrastado pela enxurrada. E as 3 pessoas nós mostramos aqui em tempo real. O sepultamento das 3 pessoas de uma mesma família que acabaram morrendo. Segundo Isadora, essa tragédia, veja você o que nós já falamos várias vezes aqui. Segundo ela, essa tragédia específica poderia ter sido evitada. Essas vidas poderiam ter sido preservadas. Por quê? Porque a situação já vinha sendo alertada desde o início do ano passado, segundo ela. Aliás, é o que eu comento aqui também. Há muito tempo sobre essas tais tragédias anunciadas. Isadora, fala que eu te escuto. Mas é pertinente e é necessário a gente mostrar a todos os sergipanos a tamanha irresponsabilidade do governo do estado com o município de Capela no ano passado, porque desde o início do ano, moradores faziam denúncias, gravavam vídeos, postavam, pediam ajuda ao governo em relação à situação da pista que já estava cedendo. Eu, junto a meu pai, também fizemos denúncia, como vocês podem ver. Preste atenção, senhor governador do estado e senhor presidente do DR, se o rio, né, fosse só perenemente esse volume de água, tudo bem, passaria nesses 3 bueiros, tá no limite aí, certo? Mas quando vem toda essa chama de água, mostra lá, sabe? Olha, quando vem toda essa chama de água por cima dessas árvores, gente, olha. Aí o que acontece? Como é que esses bueiros vão dar vencimento? Aí o que acontece? Olha a doideira, olha. Certo, olha. Aí resultado, ao outro lado lá, olha onde é que sai a água, certo? Então, veja o tamanho, saia da folha e mostrar o tamanho lá. Olha aí a bagaçada que veio. Tudo isso passou por onde, gente? Vira pra cá. Foi por dentro desses 3 bueiros? Não. Passou por cima da pista, com isso cortando a estrada. Aí esse corte aqui, esses 3 bueiros, isso aqui não existe como obra, senhor presidente do DR, senhor governador. O que tem que ser feito aqui é um sistema de galeria. Deixa eu mostrar aqui agora, sabe? Olha, tá vendo aquele poste? Daquele poste para aquele poste, olha, certo? Feito isso, olha, agora corta para mim. Feito isso, nós vamos ter a condição de todo o volume de água que vem dessa chama que é gigantesca poder passar aqui por baixo, né, da galeria, sem interromper e sem cortar a ponte. Porque na hora que tá chovendo aqui, toda essa pista, mostra, sabe, aqui a pista. Toda essa pista aqui, gente, até o pé da ladeira, fica alagada, ou seja, acaba a pista. E aí o risco é o quê? Um cidadão vem tentando passar e cai num negócio desse, né? Então, isso aqui já se arrasta há anos, né? Tem 3 anos que essa situação acontece aqui. E se faz necessário, sim, por favor, vereador, sabe? Que o DR mande a sua engenharia e entenda que esses 3 bueiros tão somente serve durante o verão, que o rio fica nessa condição aqui, ó, com esse volume de água apenas. Durante o inverno, esqueça, não serve para nada a não ser para causar acidente. E a declaração do líder do governo sobre a situação da pista foi essa aqui na época. Meus amigos capelenses, eu estou aqui no DR junto ao nosso presidente Anderson das Neves e diante da quantidade de água que caiu com as fortes chuvas nos últimos dias,
e aquela estrada da Santa Clara, onde já está sendo executada uma obra de drenagem na estrada, fruto de uma intervenção do nosso mandato com o presidente antes, o governador Fábio Michidielli. Eu vim aqui conversar diante dos vídeos que surgiram ontem, não é isso, presidente? Isso mesmo. O governo do estado, juntamente com o DR, está no local devido a essas fortes chuvas que aconteceram aqui no estado, com mais de 90 milímetros. Houve uma paralisação lá na obra no dia de ontem, porque o nível do rio aumentou, então não teve consequências gravíssimas lá no local. Aquelas imagens e filmagens que foram postadas na internet, a drenagem está lá no local, funcionando principalmente, que ali foi uma demonstração que só tem 20% feito ali a drenagem, ela estava funcionando corretamente. Técnicos foram locais ontem à noite, hoje pela manhã, está lá constatada a drenagem, está no lugar. E, consequentemente, baixando o nível do rio, a empresa ganhadora, que já está no local, dá continuidade aos serviços e entregar a rodovia, a parte, né, da rodovia que está em erosão à população. Perfeito. Então, como vocês podem ver, o governo do estado tinha ciência sim da situação delicada da pista, mas deixou a população viver de paliativo até agora, até acontecer o pior. Desde que aconteceu a tragédia do Rio Grande do Sul, gente, que iniciou-se no Brasil uma discussão sobre a necessidade dos governadores levarem para a pauta de verdade as políticas públicas de prevenção a desastre. E aí coloca o que? Um líder do governo para tapear a população, só para dar uma desculpa, para dar uma resposta? As pessoas querem ações concretas, as pessoas querem obras públicas concretas que funcionem, que não coloquem a vida delas em risco. De minha parte, eu sempre falei isso o tempo todo sem parar, correndo o risco, inclusive, de sempre ser repetitivo, que eu tenho consciência daquilo que eu estou falando, sendo sistematicamente repetitivo. Ou seja, você sabe que isso vai acontecer. Você conhece os períodos onde isso vai acontecer. Você não precisa ser nenhum expert em edificações, não precisa ser um grande engenheiro ou um notável arquiteto para você entender que você precisa fazer isso. E você precisa ter esse trabalho de prevenção, você precisa ter esse trabalho de estudo, de acompanhamento. Mas não há, ou se há não funciona, é isso que a gente quer entender, a chamada tragédia anunciada. Tudo isso que foi declarado, nós também tínhamos conhecimento há muito tempo. 12h04 sobre exatamente essa pauta. A nossa Jéssica Cruz vai conversar conosco, vai ampliar essa informação e como é saudável esse debate, essa discussão, Jéssica Cruz, que visa prioritariamente o interesse comum, o interesse de todos nós, a integridade física da nossa população. Agora seja bem-vinda, boa tarde para você, Jéssica. Oi, Sérgio. Agora, boa tarde para você. Nós acompanhamos aqui também esse vídeo que foi divulgado, mostrando inclusive como estava a região, onde a pista cedeu no ano passado. Aliás, em abril do ano passado, foi iniciada uma obra de reparo justamente nesse local onde as imagens mostram que aconteceu uma erosão. A gente vai entender um pouco melhor sobre esse assunto, sobre o que aconteceu lá atrás, o que aconteceu agora com o Igor Albuquerque, ele que é diretor técnico do DER, responsável pela manutenção das estradas, das rodovias estaduais, também de pontes que cortam essas rodovias. Falando sobre esse caso especificamente de Capela, o vídeo diz que seria possível prevenir o desastre que aconteceu no domingo se o governo tivesse feito algo ainda no ano passado, quando aconteceu uma erosão. O que foi que o governo fez, de fato? Boa tarde a todo telespectador da TV Atalaia. Bem, como o vídeo demonstra, né, foi gravado em maio do ano passado e o DR realizou, e o vídeo se trata de uma erosão que foi causado por um dano que tinha a obstrução na drenagem local, e o DR, entre o período de abril e junho do ano passado, fez a recuperação de todo o trecho, recompondo inclusive a pavimentação, dando total condição de trafegabilidade e uso da respectiva drenagem. O que aconteceu esse ano foi um fato atípico, né?
Quando você pega os dados pluviométricos da região, a previsão é que, estimada para Capela, no mês todo de janeiro, era de 44 milímetros de chuva. E em apenas 2 dias foi precipitado 180 milímetros. Então, foi muita chuva, um volume de chuva muito grande em um curto período de tempo. Então, não tinha como prever uma situação dessa, né? O DR realizou a restauração dessa drenagem no ano passado, quando houve essa erosão, então não houve negligência por parte do órgão, a gente fez toda a recuperação devida no período correto, né? E o que aconteceu foi um fato atípico diante das fortes chuvas em um curto período de tempo. Quando uma obra como essa está sendo feita, de uma drenagem como lá em Capela, nessa rodovia, é levado em consideração esses casos que podem acontecer, um volume excessivo de água por conta da chuva? Há essa consideração por parte da engenharia? O que é levado em consideração para dimensionar qualquer tipo de dispositivo de drenagem são o histórico de chuvas da região. Então, o histórico de chuva da região, nenhum apontava que em um determinado período para a região de Capela seria precipitado cerca de mais de 200 milímetros de chuva. Então, a gente leva em consideração o histórico de chuva, faz todo o dimensionamento da drenagem e executa aquilo que as normas, aquilo que as especificações de serviço de engenharia nos falam que tem que fazer. A gente está vivendo um momento muito atípico no mundo inteiro por conta das mudanças climáticas. Então, o que acontecia antes, de repente não acontece mais. No futuro, outras regiões podem ser impactadas de uma forma diferente pelas chuvas, fenômenos da natureza. Vocês consideram, vocês vão agora trabalhar as obras, estradas e pontes, levando em consideração essas possibilidades que não são comuns, mas podem acontecer? Perfeito. No caso específico de Capela, né, o DR prontamente, na própria segunda-feira, já iniciou o serviço de levantamentos do ocorrido, do local, para poder já elaborar um projeto executivo para a recuperação daquele trecho, né. Com certeza vai ser levado em consideração o volume de chuva que foi precipitado nesse ano lá no local, e o dimensionamento será feito de acordo também contemplando esse volume, né? Possivelmente uma ponte será colocada no local, né? A gente já está em fase de elaboração do projeto, a qual irá definir qual tipo de dispositivo será implantado e a gente executar. A gente não tem como prever, né, que futuramente determinado volume de chuva absurdo em curto período de tempo vai acontecer, né? Aconteceu agora em Capela, então a gente levou em consideração agora para fazer esse projeto de recuperação da via. Outros projetos serão levados em consideração o histórico de chuvas, bem como também esses fatos atípicos que aconteceram em cada região. O senhor falou sobre a instalação de uma ponte ali na rodovia. Vamos falar então sobre pontes. São mais de 200, né, que são de responsabilidade do DER. A gente falou muito essa semana da ponte que liga Pinhão a Simão Dias. Ela chegou a ser interditada. Vocês constataram alguma irregularidade, a necessidade de uma obra reparadora? Pois é. No próprio domingo, né, no final da tarde, veiculou nas redes sociais, em noticiários, de que havia uma possível rachadura na ponte, né? Como era já final de tarde, né, não havia condições visíveis de fazer qualquer tipo de vistoria. Então, o DR, de forma segura, proferiu a interdição da ponte, né? E na segunda-feira, técnicos daqui do próprio DR e também da Defesa Civil foram até o local e constataram que, na verdade, o que seria uma rachadura se trata da abertura da junta de dilatação da ponte, né? Todos sabem que a ponte tem estruturas que são apoiadas e que uma abertura entre uma estrutura e outra, elas têm essa junta de dilatação para poder absorver qualquer tipo de impacto, qualquer tipo de dilatação por conta do concreto, né? De acordo com as ações climáticas e também do alto tráfego. Então, na verdade, o que se trata ali na ponte de Simão Dias a Pinhão foi uma abertura da junta de dilatação, a qual não tem risco nenhum para a própria estrutura da ponte. Essa mesma, desculpa. Já foi feita a liberação na própria segunda-feira do tráfego naquela região. Essa é a mesma situação da ponte Aracajubá?
Perfeito. Veiculou também nas redes sociais um vídeo da não possível, também rachadura que o povo fala, né, na ponte Aracaju-Barra. E até no próprio vídeo dá para ver que aquela abertura está exatamente localizada onde foi colocada uma junta de dilatação na ponte, né? A junta de dilatação ela é colocada na pista de rolamento, onde passam os veículos. Então, todos que trafegam pela ponte percebem que há uma movimentação na estrutura da ponte, há uma vibração na estrutura da ponte. Isso é normal de qualquer estrutura desse porte. Além do mais, tendo em vista, inclusive, o tamanho da ponte, que é a ponte Construtor João Alves, e também o alto tráfego, inclusive, de veículos pesados que há na ponte. Então, a junta de dilatação ela é colocada na pista de rolamento e, por não haver junta de dilatação na calçada, no passeio, há aquela abertura, que é normal, inclusive a gente comparando com fotografias de anos, inclusive até de 2012, percebe-se que é a mesma abertura que havia lá atrás, isso está em projeto, então também descartamos qualquer dano que leve a um colapso da ponte Aracaju-Barra. Mas vai haver uma vistoria nessas outras pontes que são de responsabilidade do DR? Com certeza, né? O próprio governador, através do comitê de crise, né, determinou que houvesse uma intensificação nessas inspeções das pontes. Né? Equipes do DR de toda a região do estado estão verificando no local o que é que precisa ser feito nas pontes, se tem alguma ponte que precisa de uma intervenção mais severa, de interdição. Então, a gente vai intensificar, já está em processo de preparação material para licitar de mais inspeções nas pontes, inclusive as 3 maiores pontes do estado, a gente já estava com o edital publicado, então já está em andamento o edital publicado para a inspeção das pontes, então isso demonstra também o compromisso do governo do estado, através do DR, de fazer as devidas manutenções nas suas estruturas das pontes. Para finalizar, quais são essas 3 maiores pontes do estado? Construtor João Alves, Aracaju-Barra, Joel Silveira no Mosqueiro e a Gilberto Amado entre Estância e Indiaroba. Muito obrigada pelas informações, Igor, Sérgio. Muito obrigado pelos esclarecimentos, Igor e Jéssica também. Agora também tem o seguinte, nós temos toda a liberdade aqui, né? Nós exercemos essa plena liberdade, aliás, várias mensagens nos dando conta do seguinte. Todas as vezes em que se usam as chuvas, principalmente, notadamente, autoridades brasileiras, quando se usam as chuvas como a causadora única e exclusiva dessas tragédias, essa autoridade perde absolutamente toda a sua credibilidade porque cansou. Nós estamos cansados, estamos indignados, revoltados com esse tipo de subterfúgio, entende? Aí você culpa algo que acontece rotineiramente, repetidamente. São décadas e décadas, não acusando ninguém, não acusando uma gestão específica, um setor específico, mas são gestões anteriores que realmente causam esse tipo de tragédia, porque eles não trabalham nesse sentido. Uma coisa é você se responsabilizar. Me surpreenderia se o DR dissesse, não, nós somos responsáveis sim, é verdade. Está confirmado, nós confirmamos, porque a gente poderia ter visto isso, nós poderíamos ter nos acautelado quanto a isso, poderia ter havido uma cautela, poderia ter havido uma obra, poderia ter havido uma ação preventiva nesse sentido, porque isso está visível. É só você ir lá constatar, como eu falei, não precisa ser engenheiro, não precisa ser arquiteto, ter expertise imensa nesse aspecto, não, é só você entender. E todos os anos isso ocorre. Essas tragédias, elas se sucedem de maneira extremamente cansativa. E isso ofende a nossa própria inteligência. Quando alguém começa a falar de chuva, não. Olha, o excesso de chuva, pois é novidade para você? Em que planeta você estava até os últimos anos? Nos anos anteriores, em que planeta você habitava? Você estava aqui para ver, para saber que todos os anos temos chuva? Então não é possível um negócio desse. As obras se fazem necessárias para que possamos, afinal, encerrar esse ciclo terrível, cruel, essas tragédias e as vidas que são perdidas. É inacreditável. Ter que ouvir isso, me permita, é uma ofensa à nossa inteligência.